Gente, tudo bem? Aqui é a Ana. E aqui é a D do podcast Amiga, deixa eu te contar. E hoje a gente vai fazer uma batalha de conselhos que a gente recebeu ao longo desses anos. Então, quer começar? Eu posso começar Tá então, bom. vamos lá. O primeiro conselho que eu coloquei aqui foi 7 limites. Então, coloque limites em todas as suas relações. E não é só porque é a sua família que você não tem que colocar isso também. Então, isso foi o conselho que eu recebi e eu achei que fez muito sentido, assim. Porque às vezes nas relações, principalmente familiares, enfim, a gente acha que não precisa desses limites, porque não são nossas famílias, enfim, às vezes nosso irmão, nosso pai, nosso tio, enfim, avô, e a gente acha que não precisa de certos limites. Mas para ter uma boa convivência, enfim, para amar bem essas pessoas, é necessário esse limite. Então, Uhum. sete limite em todos os tipos de relação. Esse é um conselho Gostei. muito bom. Esse é um ótimo. Adorei. Vou falar um que meu pai que me sempre falou essa frase assim. Eu me lembro muito dele falando essa frase. E eu acho que tem um aspecto dela que, cara, é muito importante. Ele falava assim: quem não diz não cumpre com os sims que diz. Ele sempre falava isso, assim. Porque ele sempre falava pra gente refletir. Quando alguém nos pedia algo, quando, quer participar desse projeto, quer fazer isso, quer fazer aquilo, ele sempre falava isso. Quem não diz não cumpre com os sims que diz. E eu acho isso muito bom, porque junto a isso, uma outra pessoa uma vez me falou isso. Que se você não seta limite, se você não diz não, você não consegue focalizar o seu amor. Então você não ama tão bem. E eu acho que entra bem nesse sentido de. Porque você dizer não é você setar um limite também. Então encaixa muito com o que você falou, assim. E para complementar, tem até duas frases que eu gosto muito em relação a isso, de setar limite de dizer não, assim. Que é. Um é das Olsen Twins, sabe? Aquelas. São Não. duas atrizes. Enfim, que elas falam que o pai delas falou para elas assim: não é uma frase completa. E eu acho que essa é muito boa também. Às vezes alguém te pede fazer algo e você só vai falar, não. Isso é uma frase completa, entendeu? Você não precisa. A gente Total. quer tanto, tem essa tendência de, não, deixa eu explicar por que eu não posso. Ai, não, aqui na verdade eu tô. Não, mas dependendo de quem tá diante de você, é só não. Não quero, não posso, não. Sabe? Então eu achei bem legal isso. E a outra. Ah, fala. Uhum. Não, eu acho que total isso. Eu até tava comentando com a minha irmã outro dia, que a gente, em casa, assim, a gente tem muita mania de falar um não e justificar, né? E pra certas pessoas a gente não tem que fazer isso, porque a gente não tem que justificar nada, assim. Um não é uma frase completa, justamente isso. Tipo, não, eu não tenho que justificar pra você, eu não tenho que me explicar. Não, é só um não, e tá tudo bem, assim, eu não tô sendo grossa e nem tô, tipo, eu não quero estar com você, não, é só um não mesmo, assim, pra aquele momento. Isso Sim. é muito bom, adorei, adorei. Diferente essa, né? Aham. E a última, que também é relacionado com isso, é uma que eu vi, eu falei, cara, realmente ela é muito boa. E isso aconteceu comigo esses dias e eu esqueci dessa frase. E agora que eu lembro, eu tô até dando risada. Mas que é assim, sempre quando você não tiver tempo para pensar, a resposta é não. Se é tipo assim, eu preciso dessa resposta agora, você vai ou não vai? Não vou. Quando você não tem tempo, a resposta é não. Eu achei essa tão boa, porque ainda mais hoje em dia, que é todo mundo assim, né? Pique imediatista e tal, sem ter retorno. Né? Às vezes você tá diante de uma situação que a pessoa não vai te dar tempo pra pensar. Se não me dá tempo pra pensar, é não. Eu achei isso tão bom. É tão simples, mas eu achei, tipo, genial. Nossa, mas é muito bom mesmo. E é muito bom pra normalmente as pessoas que também têm dificuldade de dizer não, né? Uhum, Porque daí ela quer agradar, então dá muito sims de coisas que ela não poderia dizer não. sim. E entrando um pouco nisso que você falou de dizer não, enfim, um conselho que eu recebi sobre isso, assim, que foi muito bom, é todos os nãos que você dá. Não, peraí. Todos os sims que você dá pra alguém são vários nãos que você vai dando pra você mesma. Uhum, Então, tem várias pessoas que vão falando: ah, não, eu posso, eu consigo, eu posso, sei lá, sai comigo, sim, faz isso, faço. uhum, Você vai dando vários sims pra várias pessoas porque você tem medo de desagradar. uhum, E daí, só que você sabe que você deveria ter falado não naquelas situações, uhum, porque você não dá conta, você não ia conseguir, aquilo não é pra você, aquilo não é seu. uhum, E você vai acumulando esses nãos. E chega uma hora que você começa a ter alguns certos
umas certas tristezas até, porque você não consegue cumprir aquilo, você não consegue dar o que você deveria ter dado, porque você só foi falando aquilo pra estar agradando as pessoas. Sim. Isso vai criando uma certa, até baixa autoestima nesse sentido, assim. Uhum. Então, essa é uma frase que eu gosto bastante, assim. É muito boa. Eu lembro que uma que entra bem nisso, assim, pra quem tem dificuldade de falar não, que também era meu pai que me falava muito, ele falava assim, quando você tá diante de uma situação e alguém te pede uma coisa e você sabe que pra você é muito difícil falar não, fala, eu vou pensar. Então, começa a sempre falar, eu vou pensar. Ah, mas eu ia falar assim, ok, mas fala, eu vou pensar. Você não precisa dar aquela resposta naquele minuto. E é muito boa, porque daí você fala, eu vou pensar, e aí quando você tá em casa e você teve tempo de refletir, é muito mais fácil falar não depois. É muito mais fácil, às vezes, você mandar uma mensagem dizendo, não vou conseguir. É muito mais fácil você bolar uma estratégia de, sei lá, às vezes te pediram pra fazer uma coisa e você pensa assim, ah, acho que tal outra pessoa seria melhor naquilo. Às vezes você nem se deu a oportunidade de pensar que tal outra pessoa seria melhor porque você já falou sim. Então você respondeu, eu vou pensar. Eu sempre achei isso muito bom, assim. Então eu me acostumei a fazer muitas vezes isso, responder, eu vou pensar. E aí depois eu vejo como aquilo cai, sabe? Mas às vezes eu Mas ainda. é ótimo isso. Pode falar. Não, eu só ia falar que é muito bom isso, assim, porque daí você vai criando mecanismos, né? Tipo, eu não vou falar um não direto, porque eu, às vezes não tenho muitas condições mesmo, não consigo falar. Mas eu vou falando isso, vou pensar, e você vai acostumando já a dar essa pausa mesmo, e pensar, se retira dali, vai pensar nisso, e até pensar em outras possibilidades, assim, é muito bom mesmo. Sim. Bom, vamos pro próximo? Pode ir pro seu O próximo. meu próximo, tá. Aham. Um que eu acho, assim, que foi muito bom, assim, não foi nem diretamente a mim que foi dado esse conselho, mas eu tava na cena. Mas que basicamente estava acontecendo várias coisas, assim. Tava um momento mais tenso, assim. E meu avô falou essa frase, eu achei muito boa, assim, que ele virou. Tava acontecendo várias coisas, assim. A família estava em. Como fala grief? Eu tô esquecendo essa palavra, por isso que eu não tô conseguindo. Luto? Luto, isso. A família estava em luto depois da perda da minha avó e tal, tudo. E me marcou muito o meu avô falando para uma pessoa isso, uma pessoa que estava chorando, assim, né? Meu avô tinha perdido a esposa, e aí ele virou para uma pessoa que estava chorando, um dos bisnetos, e falou assim: é a vida, meu filho. E aquilo me marcou muito. É um dos conselhos, esse sim, eu levo para todos os momentos da minha vida. Eu sempre lembro, se a vida tá difícil, eu falo para mim mesma, é a vida, minha filha. Porque ninguém disse que ia ser fácil. Não tava, não tava, ninguém, a vida não te deve que ela seja fácil, sabe? E esse foi um que me marcou muito, assim, porque eu vi uma pessoa que era a pessoa que tinha o maior direito de estar passando pela maior dor e ao mesmo tempo ter a força de falar assim, é a vida, sabe? Assim, é uma coisa tão simples, mas que me marcou tanto, assim, de perceber que a gente não é. Eu escutei outra pessoa falar isso outro dia, a gente não foi feito pro conforto, mas sim pra coragem. A gente tem que ter coragem diante da vida. Então, essa é uma que eu levo sempre. A vida, minha filha, eu sempre falo pra mim mesmo. É lindo, né, ver isso. E ainda mais de uma pessoa que tem todo o direito de estar ali também, né? Chorando, sofrendo, não que ele não estivesse, mas assim, ele conseguiu olhar além disso, né? Sim. Isso é muito bonito, assim. E conseguiu ainda consolar uma outra pessoa, né? Sim. Isso é lindo, assim. Entrando um pouco, indo para outro caminho, assim. Eu acho que, entrando em outro aspecto, assim, uma frase que eu gosto muito é: se você ignora o conflito para ter paz, você cria uma guerra dentro de você. Que são normalmente as pessoas que evitam muito conversas difíceis, às vezes conversas que vão gerar atrito mesmo, porque elas têm medo daquela conversa, elas têm medo de enfrentar aquilo. Só que no fundo, elas acham que elas vão ter paz com isso, porque elas vão empurrando e vão levando, enfim, não tem nenhum um certo tipo de conflito externo, mas internamente aquilo tá corroendo ela, dá pra ver que ela tá ansiosa, dá pra ver que ela tá mal, que ela tá triste, que ela tá inquieta. Então, isso é um conselho que eu recebi e eu falei, cara, perfeito, assim. Ai, legal. Boa. Deixa eu pensar em outro aqui. Tem dois que eu anotei que eu gosto bastante, mas eu não sei quão relacionado eles estão. Mas
mas que é um que uma vez meu irmão me falou, né? Ele falou, não sei de quem que ele escutou, mas ele tinha comentado que era de alguém que tinha escutado. Mas que a vida é como se você estivesse andando em um carro e normalmente você tá olhando pra frente, né? Mas de vez em quando você olha no retrovisor. E aí você entende o que você passou. Então é como se assim, o nosso passado é essa olhada pro retrovisor. E daí eu fiquei pensando muito nessa metáfora mesmo. E eu acho que é muito verdade, assim, porque a gente não vive a vida olhando para o que vai ter tão lá na frente assim, e ao mesmo tempo a gente não pode viver olhando só pro retrovisor, né? Então, que entra um pouco isso. Eu tenho que olhar pro retrovisor para eu saber onde eu estive e por que eu estive, assim, sabe? Então, ele falava muito isso nesse sentido, de que a gente só percebe o porquê que a gente passou por muita coisa depois. A gente não percebe enquanto a gente tá passando por aquilo. Então, essa é uma que eu acho legal também. Muito bom, muito bom. Quer falar uma? E outra aqui, ó. Eu achei que você ia falar. É que você falou, tem duas aqui, eu não sei se elas se conectam. Mas Aí não eu se pensei, conectava, daí eu desisti. Ah, tá. Entendi. Esse é um conselho que eu, numa conversa, enfim, com você e com a Du, assim, a gente conversava sobre isso. E é um conselho muito bom, assim. Vocês falaram que. Vocês falaram assim, essa peça não é sua, né? Devolva a peça pra pessoa, porque com certeza tá faltando quebra-cabeça dela. Eu acho que entra muito disso, assim, nisso que a gente vive mesmo. Às vezes a gente quer tanto ajudar alguém, a gente quer tanto que aquela pessoa não sofra, enfim, que às vezes a gente acaba pegando algumas pecinhas do quebra-cabeça daquela pessoa, né, igual vocês falavam, e colocando no nosso. Só que daí quando a gente vai montar o nosso, primeiro que tem peça sobrando, e a outra pessoa tá tipo, meu, tá faltando aqui no meu. Então, é esse papel de devolver mesmo essas pecinhas e esses papéis que não meio são que seus, de ver assim. onde é o seu lugar, assim, né? Total, assim, esse é um conselho que eu levo, assim, pra vida, porque eu penso muito nisso, assim, porque às vezes tem determinados momentos que a gente se vê fazendo isso, né, e daí a gente fala, opa, vamos voltar pro meu cabeça e devolver as pecinhas que não tá muito certo isso. E entra muito em outra questão que eu tava conversando outro dia com a Alex, assim, é que ela falou isso, querer proteger tanto assim as pessoas, enfim, seus amigos, sua família, seus filhos, querer tanto super proteger, eu digo, porque proteger você vai proteger, assim, mas super proteger, esse cuidado, assim, excessivo, ele não é um cuidado e, tipo, não é só um cuidado ali, e nem é amor. No fundo, você acha que, tipo, as pessoas não dão conta de passar por aquelas situações, por isso você quer super proteger elas. Então, acho que isso entra muito de acordo com essa questão também de pegar as pecinhas dos outros, porque você acha que eles também não dão conta, assim. Então, legal esse. são esses conselhos. Acho que nesse sentido tem até lembrei agora, é um que a gente já comentou, inclusive, mas que é aquele, não é sobre mim. Esse é um que eu levo sempre. Tipo assim, tem um dia que eu não pensei nessa frase. Mas que eu sempre penso, assim, acontece uma coisa, tá, mas espera, não é sobre mim. E ajuda, assim, a realmente, assim, até quando eu vou fazer algo, me ajuda a amar melhor aquela pessoa. Eu não é um senso de obrigação no mau sentido, sabe? É muito mais uma coisa assim, não, eu faço pela pessoa, não é sobre mim, mas pela pessoa eu faço, assim, sabe? Enfim, então, pra também não achar que não é sobre mim, saiam todos da minha vida, não. Mas, enfim, essa é uma que eu levo bastante. Tem uma que essa é uma das, assim, acho que dos top 3, assim, conselhos que eu também é um que, assim, me pega muito. Não é um que eu lembro sempre, mas que me pega muito toda vez que eu lembro. Que, enfim, tem duas frases que no fim levam a mesma coisa, mas a primeira se você vive no presente, quando o futuro chegar, você vai apreciar. Se você vive no futuro, se você vive sonhando, você perde o presente e o futuro. E eu acho essa muito interessante, assim, porque eu acho que me pega muito essa, de aquela pessoa que tá, eu quero a próxima fase, eu quero tal outra coisa, eu quero estar em tal momento, eu quero, nanana. Quando chegar esse eu quero, você já vai ter um novo eu quero. Então, essa frase ela é muito boa nesse sentido, porque se eu aprecio o presente agora, quando chegar o próximo, eu vou apreciar como presente. Então, eu acho que essa é muito interessante. E a que é bem similar a ela, que eu gosto bastante,
quem tá satisfeito com o que tem, sabe apreciar muito mais quando recebe. Que é um pouco esse Nossa, sentido demais. também. Uhum. Total. E agora, essa vai ser a minha última. Não sei se você tem mais algumas, a gente vai Então, conectando assim. Mas essa frase, assim, é uma frase que me ajuda muito, muito, muito no dia a dia, assim. Então, eu fico repetindo ela na minha cabeça, que é obrigada, perdão e ajude-me mais. Isso é relacionado a Deus, assim, e é algo que eu sempre repito no meu dia. Tipo, obrigado pelas coisas que eu tenho, pelas pessoas, enfim, por tudo mesmo, assim, pela minha família, enfim, por tudo. Perdão, porque eu sei que, enfim, fui impaciente, essas questões assim no dia a dia. E ajude-me mais, porque eu quero cada vez estar mais próximo de você, sabe? Me ajude a amar mais, me ajude a querer mais. Então, enfim, essa é uma frase que me ajuda muito, assim. E desde que eu ouvi ela, enfim, fui mais atrás, é uma frase que eu sempre tento repetir e sempre me vem, assim. Então, é algo que me ajuda muito. Ai, amei. Combinou. Terminar com gratidão. Então é isso, Tem mais alguns alguma? conselhos. Não, vamos terminar aqui. A gente deixa os próximos para outra. É isso. Beijo. Beijo. Tchau.